Olá, estou aqui apresentando a prova didática de matemática para o concurso de professor. Bom, meu nome é Ricardo Soares de Menezes. O conteúdo que eu vou abordar é um conteúdo do ensino médio que pede para planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando os dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio de relatório, contendo gráficos, e interpretar aqui as medidas de tendência central e de dispersão. Para minha aula, eu vou apresentar aqui aos alunos dois grupos, contendo a idade das pessoas de cada grupo, representando duas regiões diferentes de São Paulo, as quais os alunos deverão analisar esses dados por meio da média e ou a observação das idades, qual a melhor região a se abrir o comércio de suplementos ligados à estética, tá? Então, eu vou usar aqui três dados, mas essa pesquisa poderia se estender para uma quantidade bem maior na hora que a gente realizar a pesquisa. 500, 800 pessoas de duas regiões. Então, eu quero analisar as duas regiões para ver qual a melhor para eu abrir o negócio. E aí eu estou contando aqui uma pesquisa que os jovens consomem mais whey protein. Então, ele fala que em relação à faixa etária, os jovens tendem a usar mais suplementos relacionados a estéticas, como whey protein e BCAA, e praticam musculação. E os mais velhos, eles tendem a consumir mais ômega 3 e multivitamínicos. Então, eu vou apresentar para os alunos dois grupos com idades, tá? Só vão ter três alunos para a gente entender o mecanismo dos cálculos. Então, tem um primeiro grupo aqui com a idade de 5, uma pessoa com 5, uma com 25 e uma com 45. E no outro grupo, 24, 25 e 26. E eu entro com perguntas. Qual grupo que você escolheria para abrir o negócio, considerando que o carro-chefe de sua loja de suplementos é a venda de whey protein? Eu peço para o aluno justificar a resposta. Então, eu entro com a questão para esse aluno justificar a sua resposta. Então, se ele somar aqui, ó, 5 com 25 dá 30, com 45 dá 75. Na hora que ele dividir por 3, vai dar 25. E aqui no grupo 2, 24 com 26 dá 50, com 25 também dá 75. E na hora que ele dividir por 3, vai dar 25. Então, a questão da média aqui, na questão da média, eu teria dois grupos com a mesma média. Só que lá no plano eu falei que ele podia usar a média ou as idades. Então, ele vai perceber aqui que no grupo 1 tem uma criança, né? Uma pessoa com 5 anos. E o de 45 também já está um pouco da faixa dos jovens que usam whey protein. Obviamente que pode estar usando, mas com 5 não. Então, ele vai chegar à conclusão e vai me justificar. Vai fazer o cálculo de média, perceber que deu a mesma média, porque a gente tinha falado para usar a média ou as idades. E aí, quando ele olhar para as idades, provavelmente ele vai justificar o grupo 2. Obviamente que o professor vai direcionar. Se para a tomada de decisão utilizássemos apenas o cálculo da média, quais os problemas que poderia encontrar? Então, vamos supor que ele não tivesse feito o cálculo da média, eu coloquei a pergunta porque eu quero que ele compreenda a questão da média. Ele vai falar, se usar só a média, que as médias são iguais. E é aí que eu quero chamar a atenção, que a média é uma medida de tendência central, mas às vezes ela não é a única para tomar decisão. Então, após as observações apresentadas, identificar o que os alunos falaram, eu entro com os conceitos de variância e desvio padrão e mostro que a distribuição que apresentar o menor desvio padrão é a distribuição mais homogênea. Então, aqui eles vão ter o cálculo do grupo 1, tanto da variância como desvio padrão, e se ele fizer a variância, o conceito que é a variação, se não elevasse ao quadrado, 5 menos 25 aqui daria menos 20, 25 menos 25 daria zero, e 45 menos 25 daria mais 20. No final das contas, o menos 20 mais 20 se anularia. Dividido por 3 ia dar zero. Então, mostraria que não tem a variação. Então, nesse processo, eu mostro para ele a necessidade da variação ser elevada ao quadrado. Vai dar essa variação, e aí que o desvio padrão a gente tira a raiz quadrada
dessa variação. Depois, o grupo 2 faz os mesmos cálculos, eu vou ter um desvio padrão menor, então mostro para ele que essa tomada de decisão é melhor aqui quando a gente utilizar o menor desvio padrão, que aqui eu tenho uma menor dispersão em relação à média, ele entender que tanto a variância e o desvio padrão é um estudo em relação dos meus valores comparados à média. Então, aqui eu vou ter um desvio padrão menor, ele me ajuda a tomar a decisão que o grupo 2 é melhor. Por fim, eu venho aqui para realizar uma pesquisa interativa com os alunos para que os mesmos calculem a média, a variância e desvio padrão. E para esse cálculo eu vou usar o Mentimeter. Então, o Mentimeter é uma ferramenta que eu crio uma pergunta, coloco as alternativas. Então, estou perguntando, quantos cômodos possui a casa em que você mora? Eu peço para eles acessarem o site mente.com e, através desse código, eles vão acessar a pesquisa. E eu posso também compartilhar o link com a turma, se eu estiver fazendo isso dentro de uma sala de informática, ou gerar o QR Code. Então, eu posso gerar um QR Code que eles possam ler. E conforme eles vão respondendo, a gente compartilha a tela, vai aparecendo lá, vai fazer o gráfico de colunas, que é um pouco o que o material pedia também, que a gente gerasse isso. E neste campo aqui vai aparecendo a quantidade de pessoas que vão responder à pesquisa. Dessa pesquisa, a gente pode pedir para calcular a média e o tal do desvio padrão para a gente ter o número médio de cômodos e quanto que está esse desvio padrão. Então, basicamente, a minha aula trabalharia nesse sentido.